Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, vou falar aqui um pouco uma notícia que apareceu agora, né, na época, que afirma que o deputado Marcos Feliciano, né, vice-líder aí do PSL, após, né, uma discussão que teve com o senador Randolph, né, que é da Rede, no caso, o Randolph havia pedido, né, uma investigação sobre esse caso aí que envolve o Bolsonaro, no caso aí da morte da Marielle, né? As gravações, né? E a obstrução de justiça, principalmente, né? Que foi aí o objeto apontado pelo senador Randolph, né? Que pede uma investigação em relação a isso, que a gente viu também que Bolsonaro assumiu esse crime de obstrução de justiça ao dizer que ele pegou, né, a gravação que estava lá no dia da morte de Marielle. Então, assim, é uma gravação importantíssima para a polícia, né, poder identificar ali o envolvimento, possível envolvimento de Bolsonaro com esse caso da morte de Marielle. Ele é um dos suspeitos, né? E segundo o porteiro, ele havia autorizado a entrada, né, de das pessoas que estão presas pela morte de Marielle. Então, no caso ali, era uma possível prova ou de que Bolsonaro teve envolvimento ou não. Então, era a polícia que a polícia deve fazer uma perícia nessas gravações para identificar ali o que aconteceu nesse dia, né? Se a voz era a voz realmente de Bolsonaro ou não. Então, quando o Bolsonaro ele pega essas gravações indevidamente, obviamente, afinal ele é um dos suspeitos nesse caso, o que ele está fazendo é cometendo um crime claro, óbvio, de obstrução de justiça. E cabe, inclusive, segundo algumas pessoas especializadas na área jurídica, um processo de impeachment para o presidente Bolsonaro, né? Então, gente, é uma coisa extremamente grave, né? Mas voltando aqui para o que aconteceu, depois disso, né, o senador Randolph havia comentado esse caso, e o senador Marcos Feliciano, aí, o vice-líder do PSL, né, segundo a revista Época, pediu, né, ao presidente do PSL, Guaraci Júnior, né, do Amapá, que fosse articulado um grupo de pessoas para ir no Twitter e Facebook promover um linchamento digital contra o senador Randolph, né, gente? A gente sabe que está tendo um processo aí de investigação a respeito das milícias digitais, né? E então a gente está vendo aí claramente como é que agem essas milícias digitais, né? E o senador, né, Marcos Feliciano, envolvido com esse crime aí dessas milícias digitais. Então, gente, é muito grave o que está acontecendo. Então a gente espera que isso aí seja apurado e que essas pessoas sejam punidas por esse tipo de crime aí, né? Então a gente vai aguardar aí um pouco mais para saber o que é que vai acontecer. E principalmente a gente espera também que o Bolsonaro seja investigado e punido também por esse crime terrível de obstrução de justiça. E pior ainda que ele provavelmente, né, está envolvido também de alguma forma com o crime da Marielle. Afinal, por que alguém inocente... Vamos pensar um pouco. Se você é inocente, por que você iria pegar as provas ali que supostamente, se você fosse inocente, né, as provas iriam mostrar que você é inocente. Então, quando você pega essas provas, bem, tudo leva a crer que você era culpado. Afinal, não faz sentido uma pessoa inocente querer se desfazer das provas, né? Que as provas iriam mostrar o quê? A verdade. Então, quem esconde a verdade é porque tem algo a esconder, não? Então, gente, é importante que a gente possa
pressionar realmente aí os órgãos, né, da justiça para que investiguem seriamente o crime contra a Marielle, né, da morte da Marielle e do seu motorista, bem como esses crimes aí promovidos por essas milícias digitais e esse crime de obstrução de justiça do presidente Jair Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado, peço que deixe seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar essa informação para mais pessoas. Um abraço a todos e até mais.